Estamos dando início a mais um Endireitando e hoje um Endireitando super especial. Estamos aqui diretamente dos estúdios do Grupo Notório, Expo Direito tá aqui. E hoje eu tô conversando com um dos caras que eu mais admiro no mundo jurídico, Dr. Hermeson Castelo Branco, que é defensor público, professor e escritor. E eu considero, professor, vou lhe chamar de professor, tá? Pode ficar à vontade, Cleuso. E eu lhe considero, professor, em tudo que o senhor faz, nessas três profissões, eu lhe considero um dos maiores do Brasil, porque realmente acompanho o senhor. Seja muito bem-vindo ao Endireitando. Cleuto, querido, muito obrigado primeiramente pela generosidade das palavras. Fico muito feliz, honrado com as suas palavras. Eu sempre digo que quando você é reconhecido, isso é como o combustível da alma para você sempre procurar fazer o seu melhor. É uma frase que eu sempre utilizo quando eu vou fazer curso dos estagiários. Eu digo, vocês têm um potencial gigante, só que vocês, assim como todo ser humano, desenvolve um pouco somente do seu potencial. E a missão da vida é nós conseguirmos ir aumentando esse desenvolvimento do próprio potencial, fazendo o melhor, procurando, deixando sempre o seu melhor. Eu falo muito isso porque eu nunca quero estagiário burocrata, eu quero estagiário apaixonado, eu quero estagiário que viva comigo a dor, o sofrimento, a alegria, a tristeza. E eu sempre digo isso, reconhecimento é o combustível da alma. E qual é o reconhecimento para quem é da área do direito? É esse reconhecimento das pessoas que enxergam o seu trabalho e principalmente o reconhecimento daquelas pessoas que têm as vidas dentro do sistema de justiça transformadas, que é o nosso objetivo é simplesmente conseguir justiça para os injustiçados. Perfeito. Professor, hoje nós estamos aqui, são 15 horas e alguns minutos. Quero só fazer um registro aqui, que é um momento muito especial para mim. Eu acho que o que une as pessoas são as ideias. E assim, desde quando eu comecei no curso de Direito, né, eu já tenho uma formação e tal, eu me sinto um estudante, aquele estudante de 19, 20 anos que vai pesquisar. E desde quando eu encontrei sua obra, eu digo, puxa vida, esse cara aqui é importante. O que esse cara pensa é o que eu penso. E eu quero dizer para o senhor que existem duas pessoas que contribuíram na minha formação humana e social, desde quando muito jovem, né, passando pela adolescência, que é o Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, sim, e o Belchior, aqui o nosso cearense. Essas duas pessoas têm na minha vida a mesma importância que meus pais têm na minha formação. Sensacional. E eu quero registrar aqui, minha esposa diz Chico Buarque e Caetano são os maiores músicos da história, e eu digo para ele, o maior músico da história se chama Belchior. Belchior também. É meu preferido brasileiro. Também, concordo com o senhor. E no mundo acadêmico, no direito, tem três pessoas que eu leio muito e que são meus ídolos, posso ser que são meus ídolos, né? Que é o senhor... Obrigado, Cleito, querido. Obrigado. O senhor, o Lênio Streck, que o senhor cita muito nas suas obras, né? E o professor Flávio Martins, grande constitucionalista, que eu também gosto demais do professor Flávio Martins. E eu já tive a honra de conversar com os dois e estou conversando com o senhor agora. E poder debater aquilo que eu leio do senhor com o senhor é algo muito importante para mim, me deixa muito feliz e honrado, professor. Quero só deixar esse registro. A honra é toda nossa, Cleiton, querido. Cleiton, obrigado. Querido. Professor, vamos lá. Eu queria... Comprei esse seu livro numa palestra que eu achei do senhor lá na URCA, e eu queria falar sobre o Tribunal de Júri, né? O senhor atua muito bem enquanto defensor público. Nesse livro aqui, o senhor fala que o sistema de justiça, ele, de certa forma, às vezes o caminho dele tem algumas interferências, sejam políticas, a questão da força política, da força capital e tal. E o senhor fala que o Tribunal de Júri ele é muito democrático. Sim. Muito democrático. Eu queria saber quais são essas interferências que o senhor julga que acontecem no sistema político e se o Tribunal de Júri está imune a essas interferências devido ao grau de democracia que ele exerce. Cleilton, querido, e todos que estão aqui nos acompanhando, o Tribunal do Júri é um julgamento social. A essência do Tribunal do Júri, por isso que é democrático, não é julgar direito, é julgar o fato. Julgar o fato de modo livre. Por isso que quando se fala de Tribunal do Júri, as pessoas muitas vezes falam de o direito. Que direito? Júri não julga direito. Você pode, claro, utilizar elementos, argumentos com base no direito, você pode falar sobre direito, mas você pode falar no júri sobre religião, sobre filosofia, sobre matemática. Você vem da área da matemática, é matemático. Você pode falar no Tribunal do Júri sobre física, sobre química, você pode falar no Tribunal do Júri sobre biologia. Espiritismo, né? Já levaram até cartas psicografadas. Não há limite. Não há limite. O Tribunal do Júri não é direito. O Tribunal do Júri é o julgamento do fato. Um julgamento social. A maior prova é justamente o fato de os jurados serem leigos. O jurado não tem formação jurídica alguma. Eu já tive, por exemplo, jurado em júri que eu fiz, que era garçom. E simplesmente você me pergunta assim,
Um garçom que queria fazer parte do tribunal do júri porque é encantado com o mundo da justiça e queria ter a oportunidade de ser jurado. Eu achei belíssimo. Um garçom ali trabalhando, contribuindo para o fortalecimento do tribunal do júri, com a sua visão, com a sua perspectiva de vida. O tribunal do júri é isso. Quanto mais pessoas conhecedoras e experientes na realidade, melhor para o julgamento. O que é que prejudica muito o tribunal do júri? É aquele jurado que muitas vezes ele chega e simplesmente ele acha que ele é um juiz de direito e deve julgar de acordo com o direito. Por isso, uma curiosidade, eu sempre vou recusar jurados que eu entendo que são muito formalistas, burocratas e não têm conhecimento da realidade. Eu lembro de uma jovem, depois eu até disse para ela, olha, não é nada pessoal, você é muito legal, tudo, é uma questão de critério que eu utilizo. Eu lembro de uma jovem que chegou, ela fazia curso de direito, queria ser jurada, conseguiu ser jurada como estudante de direito, e ela sempre levava códigos para o tribunal do júri. Entendi. Na hora que ela chegou com códigos, vade-mecum, na mesma hora, naquela mesma hora, durante o ano todo, ela foi recusada por mim. E eu sempre brincava com ela, olha, ela gosta muito de mim, inclusive me conhece, não é nada pessoal. É porque você chegou com a mente voltada para o direito. Júri não é direito. Júri é o julgamento da realidade. Eu preciso de pessoas experientes. Eu preciso de pessoas com capacidade de entender o lugar do outro. Porque você julga bem quando você se coloca no lugar do outro. Portanto, o júri, em resumo, em síntese, o julgamento não é jurídico, o julgamento é social. O julgamento é um julgamento livre, de acordo com a íntima convicção daquelas 7 pessoas. E o defensor, assim como o promotor, as partes, têm a possibilidade de falar sobre tudo e não somente sobre direito. Sempre com respeito, urbanidade, respeitando ali o ambiente, que deve ser o ambiente da justiça. Professor, eu já vi advogado dizendo não houve ânimos decandi, falando isso para os jurados, né, e tudo. O que é que eu acredito que, de acordo com o que você está falando aí, não é uma boa estratégia, né, no caso, para você dizer que não houve a vontade de matar, o advogado falar não houve ânimos decandi, um negócio... Se você utilizar uma expressão em latim como essa, animus necandi, se utilizar de modo isolado e pontual, não tem nenhum problema. Agora, se você for partir para um discurso técnico, será uma péssima defesa. O jurado não vai entender, o jurado não vai compreender, o jurado perderá o interesse. Se for uma expressão em latim que você utiliza solta, mas no momento em que você começa a utilizar termos e expressões técnicas, substituindo a linguagem do júri é uma linguagem direta, uma linguagem clara, didática, uma linguagem de conexão. Você nunca deve imaginar que você está numa audiência no tribunal do júri, falando com o juiz ou o promotor. Você nunca deve imaginar que está fazendo uma sustentação oral no TJ, ou no STJ, ou no STF. Você está falando para 7 pessoas leigas. Você tem que ser claro, você tem que ser o mais claro possível. E, principalmente, você tem que ter condição. Por isso que eu digo, no tribunal do júri, eu sou o 8º jurado. Eu falo muito isso, inclusive, para os jurados. Eu me comporto como 8º jurado. Só são 7 jurados. Mas eu, como defensor, eu me coloco como 8º jurado. Eu, como defensor, como eu julgaria o caso que eu estou defendendo? Isso é muito importante. Por quê? Porque eu tenho que fazer algo que é o mais difícil em matéria de defesa. Eu preciso que os jurados se coloquem no lugar do acusado. E para se colocar no lugar do acusado, eles precisam realmente enxergar a dinâmica dos fatos, não a partir das suas vivências. Eles precisam sair da própria ilha e ir para a ilha da realidade da outra pessoa. Porque eu vivo na minha ilha, você vive na sua ilha. Todos nós somos uma ilha. Todos nós temos uma visão de mundo a partir da nossa ilha. E para você entender o que aconteceu com aquela pessoa, se eu chego e digo o seguinte, olha, o acusado teve que matar a vítima. Por quê? Porque a vítima estava cobrando, a vítima era traficante, estava cobrando dele 10 mil reais, e a vítima chegou e deu um ultimato. Disse, ou você paga os 10 mil reais, ou amanhã você paga com a sua vida. Como você vai conseguir? Não interessa. Pratique um assalto, sequestre uma pessoa, peça um resgate, peça dinheiro emprestado, faça que você fale com a sua família,
venda o que você tiver da sua família, você tem que me pagar amanhã 10 mil. Se você não me pagar amanhã 10 mil reais, você paga com a sua vida. A resposta é, amanhã você está morto. Ele vai e mata o traficante que cobrava dele até 10 mil reais. A minha pergunta é, se você olhar de fora, você nunca vai entender o que é isso. Por quê? Porque é uma realidade completamente diferente da sua. Você nunca passou por isso, você nunca simplesmente contraiu dívida de droga, foi ameaçado por traficante, numa situação séria, verdadeira, onde a sua vida amanhã está acabada, e se você não tiver condição de levar o jurado para esse lugar da pessoa, ele não tem condição de julgar. Ele julgará de modo frio. Não é só um homicídio ali, né? Tem algo muito maior por trás, não é isso? Tem algo muito maior por trás. Assim como, por exemplo, quando você pede a clemência no tribunal do júri, você pede a clemência, como eu já pedi, uma vez chegou um senhor com câncer, com um tumor imenso na cabeça, acusado, há muitos anos acusado, ele tinha um tumor desse tamanho, a cabeça dele estava desse tamanho, não tinha mais possibilidade de cirurgia, e os médicos entregaram em torno de 6 meses a 1 ano de vida para ele ainda, até ele morrer. Eu cheguei e disse, tem condição. Eu não vou nem falar sobre os fatos. Hoje eu vim falar somente sobre o aspecto da saúde dele. O fato não interessa. Acabou o interesse. Esse homem, comprovadamente, e eu trouxe as provas, tem de 6 meses a 1 ano de vida. Debilitado, não sai de casa, por causa do câncer, por causa do tumor. Tem sentido condenar esse homem e mandar esse homem para uma prisão? Esse homem já foi condenado pela vida. Ah, mas não é uma pena, não é... O que interessa? As coisas precisam fazer sentido. E isso não faz sentido condenar esse homem. Os jurados absolveram. Mas para absolver precisa entender. E tudo na vida é assim. Assim como eu já fiz júri do pai que matou o estuprador da sua filha. Matou o estuprador e assassino, porque o homem tinha tanto matado como estuprado a garota. E o pai, 15 dias depois, matou, se vingando. Matei um irmão que 1 ano depois matou o estuprador da irmã. Aí você me pergunta, poxa, mas isso é vingança? É vingança. E a vingança é autorizada pelo direito? Obviamente não. Qual é o direito que autoriza a vingança? Claro que não. Mas júri não é direito. Júri julga o fato. E os jurados têm a liberdade de clemenciar, se colocando no lugar do outro. Final do ano passado eu fiz o júri de um rapaz chamado Luciano. O pai dele era trabalhador da Enlurb, funcionário da Enlurb, e o pai dele foi assassinado porque tinha um homem que usava crack na frente de casa, e o pai dele é um homem muito conservador, aquele homem muito moralista. E disse para o homem, você não pode mais usar droga, que esse homem ficou com raiva dele, e um dia esfaqueou e matou o pai dele. No hospital, o pai dele chegou vivo no hospital, todo ensanguentado, com várias facadas que recebeu desse homem que usava droga na porta da casa do pai dele. No hospital estava ele, as 3 irmãs, e ele jurou esse homem de morte. Ele passou 3 anos atrás desse homem para matar esse homem que matou o pai dele. E vingou. E foi ao tribunal do júri. Foi um júri muito duro, porque quando ele matou esse homem, o homem estava na rua e tinha umas 50 pessoas na rua. Foi assim, final de tarde, muita gente na rua. Ele desceu do carro e já foi atirando, descarregando a arma, e muita gente correndo, muita gente gritando. E simplesmente ele matou 3 anos depois o assassino do pai. Essa absolvição foi por 4-3 no tribunal do júri. Como é que eu sei? Porque os votos não são todos revelados, quando já forma a maioria, mas é porque deu 3 para condenar, 3 para absolver, e o último foi pela absolvição. Foi uma absolvição linda. Família toda dele em plenário, os filhos dele, os irmãos, as irmãs, todos em plenário, emocionados. Aí você me pergunta, se fosse de acordo com o direito. Se fosse de acordo com o direito, ele seria condenado. Se fosse de acordo com o direito, esse pai que matou o estuprador da filha seria condenado, o irmão também seria condenado, esse homem com câncer seria condenado, porque não tem nada no direito que autorize o juiz a absolver uma pessoa com câncer. Vamos dar exemplo de um crime que não é do tribunal do júri, porque tribunal do júri é somente crime doloso contra a vida. Homicídio, agora feminicídio, infanticídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e o crime de aborto. Então veja, o tribunal do júri tem essa competência bem restrita. Nos outros casos é o juiz de direito. Se chegar uma pessoa que cometeu um roubo, um assalto, com câncer, com o mesmo tumor, previsão de vida, e somente 6 meses a 1 ano, o juiz de direito pode, na sentença, absolve em razão, não, o juiz vai ter que condenar. Vai ter que condenar. Não tem outro caminho, não tem como aplicar o perdão.
E os jurados têm essa possibilidade. Por isso que o tribunal do júri é encantador. O juiz ele tem uma amarra muito forte. O juiz de direito ele é todo amarrado. O juiz de direito tem a amarra do direito. Ele precisa de julgar obrigatoriamente de acordo com o direito. Fundamentar. E ainda fundamentar. Essa é a grande E diferença. o jurado não precisa fundamentar nada. Nada. É como eu digo, o jurado pode, inclusive, absolver por razões inimagináveis, razões estas que nós nunca saberemos, nem eu, nem você. Absolveu por quê? Nunca saberemos. As razões nós nunca saberemos. O que foi que preponderou.